tudo bem? Hoje nós temos mais uma live. A live hoje é com a aprovada doutora Thaisa. Se você acha que você não vai estudar para o AB, por isso não consegue a aprovação, essa live é para você. Essa live de hoje com a doutora Thaisa. Oi, doutora, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo jóia? Estava falando aqui com o pessoal, te apresentando um pouquinho. E gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, para quem não te conhece. Boa noite a todos, eu sou a Thaisa Toscano, eu estou terminando o 9º período de Direito e foi a minha primeira tentativa no exame da ordem, fiz esse número 34º, minha primeira tentativa e já fui aprovada. Ah, que beleza! E me conta aí um pouquinho, doutora, como que surgiu essa vontade de fazer o curso de Direito e quando que você começou o curso? O curso de Direito é minha segunda graduação. Eu resolvi fazer o curso porque antes eu sou concursada, né? E antes, mesmo sendo concursada, eu continuei estudando. E eu comecei a gostar das disciplinas de direito. E em concurso tem muita disciplina de direito, né? Então eu comecei a gostar. E aí eu resolvi fazer o curso, porque as melhores oportunidades são oferecidas para quem tem o diploma, né? Então eu resolvi fazer. Aí você começou a cursar em que ano? Em 2018. 2018, ótimo. E ainda está na graduação, né? Sim. Ah, e aí você entrou na faculdade, você tinha mais ou menos quantos anos? Você fala minha primeira graduação ou a segunda? Não, em Direito mesmo. Em Direito eu comecei com 30. Começou com 30. E aí, como é que era a estudante de Direito? Era aplicada? Não estava muito motivada? Como é que era? Não, eu sempre fui boa aluna. Em todo curso que eu entrava para estudar mesmo. Nunca fui uma aluna relaxada, não. Já foi desde o princípio que estudava. Sim, só que eu entrei com a intenção de fazer concurso público, né? Porém, eu fui apaixonada pela ideia de advogar. Então, eu resolvi fazer o exame da ordem. Ah, e quando que você começou a estudar para o exame da ordem? Estava ali por qual semestre, mais ou menos? Comecei a estudar no fim do 8º período, no fim do ano passado. Comecei a estudar em dezembro, eu já sabia que ia sair o edital, né? Aí no início eu comecei a estudar um pouco antes, através de questões. Aí assim que saiu o edital, eu comprei o curso do cursinho CEISC e foi muito bom, foi bem certeiro, é um curso que eu recomendo. E eu estudei por ele para a primeira e para a segunda fase e deu muito certo. Eu também me dediquei muito, né? Não é só um cursinho, né? Você precisa se dedicar. E eu fui seguindo passo a passo, fui estudando e deu tudo certo, passei. E foi ali, de quando você decidiu a começar a estudar para a OAB? E a prova, foi mais ou menos quanto período? Ali? Quantos meses, quantos dias? Eu comecei a estudar em dezembro. A prova foi em final de fevereiro. Foram 2 meses bem intensos, de muito estudo. Praticamente 2 meses. E aí eu consegui, passei na primeira fase. Aí para a segunda fase foram 2 meses. A prova foi no final de abril. Então foi mais ou menos 2 meses para a primeira fase, né? É um período curto, né? Uhum. Estudou pouco tempo, mas com certeza essa bagagem da faculdade, igual você falou que sempre estudou desde o início, com certeza contribuiu para essa aprovação de primeira, né? Isso mesmo, com certeza. E aí você fez o curso, e nesse curso que você fez, você estudou todas as matérias? Como que foi a divisão desse estudo para a primeira fase? Eu estudei todas as matérias, estudei de tudo um pouco, mas tem algumas matérias que eu tinha mais dificuldade. Então eu foquei mais naquilo que eu domino mais. Porque não dá para ver tudo, né? Uma coisa que ajuda é você estudar durante todo o curso, fazer um curso bem feito, né? Porque se você não se dedicar durante a faculdade, você não vai aprender em 2 meses o que você nunca estudou em 4 anos. É muito difícil. Tem gente que consegue, mas isso seria uma exceção, não a regra. Então, fazer uma boa faculdade ajuda. Ajuda muito. Sim. E me conta um pouco mais como que era a divisão desse seu estudo. Como que você organizava ali um cronograma de estudo? Você tinha horário para estudar? Você tinha um calendário ali? Como que você dividia seu estudo? Eu sempre tinha um horário e eu ia me programando. À medida que eu tinha disponibilidade, que eu tinha surgia algum tempo no trabalho, então surgia uma tarde extra, uma tarde livre, um fim de semana livre, eu estava estudando, não perdia tempo não. E às vezes, com o meu trabalho também, eu precisei intercalar, eu precisei conciliar trabalho e estudo, fora outras atividades. Então, sempre que surgia um tempo, eu estudava alguma coisa. Sim, e me conta um pouquinho, porque quem está nessa fase de preparação fica curioso de como que é a rotina de um aprovado. Como que era a sua rotina? Você acordava, ia direto trabalhar, depois estudava, era o inverso? Conta um pouquinho dessa sua rotina. Acordava, ia trabalhar e às vezes surgia algum tempinho livre, aí eu ia ler alguma coisa, estudar alguma coisa. Nunca fiquei ociosa, não. Geralmente eu chegava do trabalho e ia estudar. Às vezes à noite, às vezes fim de semana, era muito comum, feriado. Já virei madrugada estudando para colocar o conteúdo em dia. Então eu fui me programando de acordo com
nos meus horários, nas minhas atividades. Sim. E que horas que você chegava do trabalho ali, mais ou menos? Eu chegava do trabalho, Do às trabalho, vezes, eu entro sempre bem cedo, 7 horas da manhã. Às vezes eu chegava 1 da tarde, às vezes 6 horas da tarde, depende do dia. E aí eu já ia estudar, já ia fazer alguma coisa. Já ia toda ler folguinha alguma que coisa, tinha, né? toda Não folguinha foi que tinha, fácil. Não foi dedicava. fácil. Às vezes eu cheguei a dormir poucas horas por noite, né? Porque às vezes não dava tempo de estudar tudo que eu queria. E aí eu precisava correr, precisava colocar a matéria em dia. Então foram várias as vezes que eu estudei, virando a noite, virando a madrugada, mas deu certo. Isso em 2 meses, né? 2 meses é um curto período. 4, se for É, somar tudo. não, mas eu falo para a primeira fase. Sim, Dois, para a primeira dois fase. meses é um curto período, por isso que precisou dessa renúncia, né? De você ter ali algumas horas que ficou sem dormir e tudo, porque você já decidiu estudar ali depois de publicado o edital, né? E você, Uhum. apesar de já ter uma bagagem para a faculdade. E me conta qual que foi o seu método de estudo que para você deu mais certo. Foi questões, foi resumo, foi videoaula? O que para você melhor funcionou? Foi videoaulas e questões. E alguns esquemas, material de PDF, né? Também é muito importante. Mas eu acho as videoaulas primordiais, porque os professores, quando eles dão videoaula, eles direcionam mais para o que cai, né? E aí você faz aquele estudo certeiro, você direciona para aquilo que cai mais. Sim, mas aí você assistia a videoaula de um determinado assunto, né, uma matéria, e lia o dispositivo no Vadmec ou tinha algum estudo ali correlacionado? Sim, Como que era? sim, Como eu que era? lia tudo, eu ia ler no Vadmeco, né, para entender o artigo. Primeiro entendia a teoria, para depois ler o artigo. E também estudava pelas apostilas e tinha as questões e tinha os simulados também. Você tem que resolver muita questão para entender como é que funciona o esquema da banca. Sim. E essa sua divisão dos estudos, você falou que estudou todas as matérias. Como que você fazia? Era uma matéria por dia? Era duas, três? Como que era? Eu tentava sempre intercalar, ver pelo menos umas 3 matérias por dia. Para ir, né, vai mudando. À medida que você vai intercalando as matérias, você vai estimulando mais o cérebro, né, a armazenar as informações. Então, eu tentava ver um pouco de pelo menos 3 a 4 matérias por dia. 3 a 4 por dia. E É, você falou para mim que você chegou a fazer simulados, né? Fez muitos simulados. E fiz. como que era esse simulado? Você chegou a fazer as provas anteriores ou só os simulados mesmo, do cursinho? Eu cheguei a fazer a última prova antes dessa. E eu também cheguei. O cursinho, ele funcionava. O cursinho, ele sempre funcionou de uma forma muito dinâmica. Então, o cursinho fazia as questões, elaborava os simulados, e aí tinha um prazo para responder. E aí depois de um certo tempo, a gente conferia lá no gabarito, para ver como é que se saiu. Sim. Eu estava me saindo bem, que eu sempre tirei mais do que os 50% necessário Ah, para que passar. bom. Então já tinha uma confiança ali, né? Aham, Já sentiu uma confiança. E sim. tinha algum momento aí da sua preparação que você ficou ansiosa, que você bateu algum sentimento ruim, uma sensação que não seria aprovada? Aconteceu isso com você? Não? Sempre tem, né? É difícil a gente manter sempre o equilíbrio. Então, tem horas que a gente pensa assim, que vai dar tudo errado, que a gente vai surtar, que a gente vai reprovar, sabe? Mesmo a gente tá estudando tudo certo, seguindo o roteiro que o cursinho pede, né? Quando Sim, eu vi também a prova de ética, eu assustei, que essa última prova de ética foi muito difícil. sim. E Foi quando você polêmica também. E aí eu foi, pensei, nossa, não é possível que foi uma das matérias que eu mais estudei, não é possível que eu vou reprovar. Então, a disciplina de ética tá cada vez mais difícil também. sim. E o que você pode falar aí para os nossos futuros colegas que estão nessa trajetória, que estão na caminhada para a aprovação da OAB? Quando sente isso? Porque é muito comum. A gente que está estudando, tem dias que a gente está triste, que a gente sente que não Sim. vai ser aprovado, que a gente fica ansioso, que a gente não sabe se o estudo está dando certo ou não, se a gente está pelo caminho correto. Quando você teve esse sentimento, o que você fez? Como você controlou? Fala um pouquinho disso para nós. Nem sempre a gente vai ser produtivo, né? Nem sempre a gente vai estar disposto a produzir, a estudar. Tem dias que a gente só quer dormir, ou então tem dias que a gente está preguiçoso, a gente quer sair um pouco da rotina, isso é normal. A gente tem que tentar manter o foco, né? Por isso que é interessante a gente programar a semana com as metas que a gente pretende alcançar, mas nem sempre a gente vai ser produtivo, é normal isso. Sim, é normal Então, aqui. mas isso, na verdade, isso tem que ser uma exceção, né? A gente tem que se permitir tirar alguns momentos de lazer, momentos de descanso, porque se a gente também não tiver isso, a gente não vai fazer uma boa prova, né? A saúde mental vai pro lixo. Não Então, consegue ser a gente tem que produtivo. entender que a gente tem nossas emoções, nossas frustrações, medos, cansaço.
sensação de impotência. Tem dias que a gente está mais agitado, mais animado. Tem dias que a gente já acordou com a pá virada. Então, não é todo dia que a gente vai produzir, a gente tem que ter isso em mente. Mas a gente tem que tentar ser produtivo na maior parte dos dias. É verdade. Eu acho que também, para quem não é tão acostumado com os estudos, quem está começando agora, quem decidiu estudar agora para o exame de ordem, eu acho que um conselho bom é a pessoa estabelecer metas atingíveis. Sim. Metas que está de acordo ali com a sua realidade daquele momento. Porque se você coloca metas muito grandes, metas inalcançáveis, a sensação que dá é frustração. Seu cérebro não sabe se essa meta é inatingível, que ela é grande. Ele sente frustrado, sente que aquilo não é para você, que você está no lugar errado. Agora, por outro lado, se você começa com metas menores, metas alcançáveis, quando você alcança essas metas, a sensação de prazer, a sensação que tá indo certo, que você está no caminho certo é maior. Então, você que está começando agora e que está com esse sentimento, põe metas pequenas. Conforme você vai sentindo a evolução, você vai aumentando essas metas. E o retorno é bom, né, doutora? Eu vejo muito isso. Uhum. É isso mesmo. Com certeza. E a gente falou um pouquinho aqui da forma como você estudou. Me fala um pouquinho aqui o que dessa sua preparação, desse seu estudo, que você acha que você não faria dessa forma. Você faria de uma forma diferente? Se você fosse estudar para a OAB hoje, para a primeira fase, você não faria o que você fez. O que seria isso? Olha, é difícil, porque eu acho que eu fiz tudo certo. Eu acho que se tivesse que fazer de novo, eu faria tudo exatamente igual. Não sei te dizer o que eu não faria. Fez tudo da forma que tinha que ter feito, não mudaria nada. Exato. Eu acho que eu acertei muito no meu cursinho preparatório. Então, eu não deixaria de fazer. Acho que eu faria tudo a mesma coisa. Que bom, muito bom. E me conta, então, qual foi a matéria que você escolheu para a segunda fase e por que você tomou essa decisão? Eu escolhi Direito do Trabalho. Porque é a disciplina das que consta na segunda fase, é a disciplina que eu mais me interesso. Que eu tenho vontade de atuar. Sim. Foi por afinidade, então. Foi por afinidade, sim. Aí, por direito do trabalho. E é uma área que eu gosto muito. Sempre gostei. Estudei muito para TRT antes de entrar na faculdade. Então, direito do trabalho é uma matéria que eu estou familiarizada. Sim, então já era uma intenção de atuar nessa matéria e foi por afinidade. Eu acho que isso é uma maneira muito boa de você escolher qual matéria você vai fazer para a segunda fase da OAB, porque muitas pessoas fazem aquela pesquisa de qual as matérias que têm o maior índice de aprovação. Aí que tá o erro. Por quê? Não é porque teve o maior índice de aprovação que você vai ser aprovado nessa matéria. Porque não adianta ter um índice de aprovação alto e você não ter familiaridade com aquela matéria. Você não gostar daquela matéria, não ter uma bagagem de direito material daquela matéria. Então, a indicação ali, na hora de escolher uma matéria para a segunda fase, é justamente aquela que você tem mais familiaridade. Mas, professora, como que eu sei se eu tenho familiaridade com essa matéria ou não? Como que eu sei se essa matéria é para mim? Hoje, a FGV... Isso é durante o curso, né? É ver durante o curso se a pessoa gosta ou não. E, além do mais, a FGV disponibiliza todas as provas anteriores com o gabarito. Então, quando eu fui escolher a minha segunda fase, eu tinha familiaridade com várias matérias. Eu gostava de várias. O que eu fiz? Eu baixei todas as provas anteriores que estavam lá da última prova, da segunda fase. Olhei ali, dei uma olhada, tanto na peça quanto nas questões, e vi a qual que eu achava que eu sabia mais. Qual que eu estava mais confortável de fazer aquela segunda fase. Foi aquela matéria que eu escolhi. Eu falei, não, se agora que eu estou mais confortável de fazer essa matéria, eu sinto que eu sei mais assunto dessa matéria, é essa matéria que eu vou escolher para a minha segunda fase. Foi assim que eu escolhi, não só no sentido da qual matéria eu queria atuar, mas qual que eu sentia ali, que eu sabia mais, que eu estava mais preparada para aquilo. Sim, eu acho isso muito importante, porque se você não tem afinidade com a matéria, dificilmente você vai aprender para fazer uma prova discursiva, né? Que é uma peça e 4 questões discursivas com letra A e B. E a peça é muito demorada, né? Muito complexa. Então, eu acho que se você não tiver afinidade com a matéria, melhor nem tentar. Mesmo que seja um índice de aprovação alto, igual você falou, não significa que a pessoa vai ser aprovada. Eu tenho matéria ali que eu não escolheria de jeito nenhum, que é matéria que eu já sei que desde o início da faculdade eu não consigo, eu não desce, sabe? Certas matérias. Então, não adianta, eu falo, tenta escolher alguma coisa, pelo menos, que tenha afinidade, que você pense em atuar, que você goste, né? Que você tenha mais facilidade. Acho que o caminho é ali. E se fosse para escolher, qual que você achou mais fácil? A primeira fase ou a segunda? A segunda fase, achei mais fácil. Foi? A primeira fase eu cheguei assim, em casa, com aquela sensação, meu Deus do céu, será que eu consegui? Porque, como eu disse, a prova de ética foi muito difícil.
E eu cheguei com um certo medinho e fiquei doida para sair logo o gabarito. Primeiro eu vi a correção dos professores do cursinho, né? E aí dá pra gente ver, ter uma noção se passou ou não, porque o gabarito deles é praticamente certeiro, né? Então, logo em seguida saiu o gabarito oficial, preliminar, né? E aí eu vi, bom, passei. Ah, deu certo, mas que dá aquele medo, dá. Porque dá uma certa insegurança na hora da prova, né? E são 5 horas que você praticamente não vê passar. Não Então, vê. quando você vai ver, o fiscal tá falando, ó, já foi 1 hora de prova, já foi 2 horas de prova, já foi 3 horas de prova. Boa, né? Aí cai umas questões, assim, bem cabulosas, que você precisa, você tem que começar a saber fazer prova, né? Se você vai ficar quebrando a cabeça com algumas questões, você deixa passar o tempo, e às vezes você não termina de fazer a prova, e a chance de aprovar é grande. Então, eu comecei fazendo logo pelas disciplinas que eu tenho mais afinidade, e fui deixando as outras mais pro final. Sim. Então, Essa o lance também é saber fazer prova. estratégia de prova, né? Isso aí que você Sim, fala é estratégia muito de prova. importante. Porque a hora ali é limitada, eu acho que você tem que fazer uma gestão do seu tempo. Isso a gente já treina em casa, nos simulados, usa ali o cronômetro, marca a hora que você começou, a hora que você acabou, e você tem que ter uma noção. Pera, será que eu estou fazendo a prova no tempo correto? Porque a chance de eu fazer correto na hora da prova vai ser de acordo com o que eu estou fazendo aqui em casa. Só que lá na prova, o que você tem que ainda colocar? Um nível de ansiedade maior. Então, em tese, você tem que deixar um tempo maior para fazer lá na hora da prova. Então, tem que ter esse controle do tempo. Outra coisa muito importante que você falou: se eu tenho uma questão que eu estou em dúvida, eu não vou ficar lá 10, 15, 20 minutos martelando aquela questão, não. Eu leio, vi que eu estou com muita dúvida que eu não sei, passo para a próxima. Não vou ficar o tempo todo ali. Começo pelas matérias que eu tenho mais afinidade, que eu sei mais. Depois eu retorno para aquelas que eu menos sei. E, por último, aquelas que eu pulei, fui para a próxima, que eu não sabia se eu tinha certeza ou não de uma alternativa. Porque se você perde muito tempo numa questão só, você deixa de ter o tempo suficiente para marcar naquelas que você sabe. Então, acaba você erra a prova inteira por uma mal gestão do seu tempo, por não ter estratégia de prova, não fazer a prova da forma correta que deveria ser feita. Isso. Aí eu lembro que eu fui direto para o final da prova, né? Que é a minha área, que é Direito e Processo do Trabalho. São as últimas questões, as 11 últimas. Então eu fiz das 70 até 80. E aí eu pensei assim, nossa, imagina se eu tivesse começado por ética, porque foi muito difícil. Todo mundo reclamou da prova de ética, e é a primeira prova, né? E na hora que eu fui ver a prova de ética, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não comecei por ética. Porque eu acho que aquilo ali de cara desestabilizou muita gente. De ter Sim, já visto fica questões, nervoso, né? de ter visto questões tão complexas. Sim. E você? Você é daqueles alunos que estuda na véspera da prova ou descansa? Como que você fez? Não, a última semana de prova foi feita para você revisar a matéria. O que você tinha que aprender, você já aprendeu. Não adianta querer aprender tudo na véspera. Véspera sempre tem revisão. Os cursinhos sempre fazem um dia um aulão, né? E é importante porque às vezes a gente vê coisas que a gente tinha esquecido, né? E o professor lembra, ó, isso aqui pode cair, às vezes acaba caindo. Então vale a pena. Mas só durante o dia também. À noite é para distrair a mente, ver um filme, dormir mais cedo. À noite é Descansar. para relaxar, para espairecer. Não, ótimo. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live e eu gostaria, se possível, se tivesse uma dica, uma sugestão, uma coisa que te fez aprovar, que você acha que foi crucial para o seu resultado, para esse resultado tão bom, que foi aprovada ainda na faculdade, foi aprovada aí de primeira, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Isso aí a gente tem que contar, porque sabe que é difícil. Você fazia faculdade, você já é concursada, já trabalhava, ainda teve que conciliar com os estudos para o exame de ordem. Qual é a dica que você dá para quem está aí na mesma situação que você, pouco tempo de estudo, poucas horas? O que você acha que deve fazer? Uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente acha o tempo. Muitas vezes o tempo falta, mas quando a gente quer alguma coisa, quando a gente tem uma meta, a gente acha o tempo. Então, às vezes eu não tinha tempo para estudar durante a semana, porque eu tinha faculdade, tinha trabalho. Sempre que dava, eu estudava. Mas, às vezes, eu precisei estudar fim de semana. Então, eu achei o tempo no fim de semana porque eu tinha aquela meta. Eu tinha aquela meta de estudar e ser aprovada. Então, para tudo na vida, a gente acha tempo, quando a gente tem realmente interesse, né? Isso vale para tudo na vida. Então, para quem quer ser aprovado, quem realmente quer passar no exame da ordem, quer advogar, a pessoa tem que estar preparada para renunciar a muita coisa, temporariamente, né? Claro, vai ter que, às vezes, renunciar ao descanso do fim de semana, às vezes, renunciar a estar com amigos, com um namorado, com um filho, marido, né? Cada um tem sua realidade, sua rotina, mas a palavra-chave aqui é renúncia. Se a gente não renunciar a certas coisas, a gente não alcança. Então, é uma escolha, tudo é uma escolha. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente está abdicando de outra coisa. Sim, é verdade. Valeu a pena? Fala para mim, valeu a pena? Claro, valeu a pena todo o esforço, valeu muito a pena.
Valeu a pena as horas sem dormir, as noites mal dormidas, a correria. Mas foi muito bom, foi muito gratificante você vê o resultado do seu esforço, né? E é algo para a vida, né? A gente, depois que a gente aprova, é uma vez só, é para a vida. É um investimento que vale a pena. Vale, com certeza. E você vai ver aí, quando estiver divulgando, todo esse conhecimento que você adquiriu na sua preparação para o exame de ordem, ele vai ser utilizado na sua prática. Você vai lembrar ali quando estiver fazendo as petições, quando estiver colocando os pedidos, tudo, seu manuseio do Vadmecum, tudo tem um fim, tudo tem um porquê, e as coisas vão se encaixando e vão dando tudo certo. Só depende da gente, com certeza. É isso mesmo. Eu agradeço por você ter aceitado o convite. Agradeço pela sua participação. O prazer foi todo meu. Eu tenho certeza que você contribuiu aí com vários futuros advogados que estão nessa trajetória e vai contribuir ainda, porque essa live vai ficar aqui gravada. E me coloco à disposição aí para você, o que precisar, pode mandar um direct, seus seguidores também, o que precisar, pode mandar, meus seguidores também, o que precisar, eu acho que pode contar com você também. É muito bom a gente trocar figurinhas aí com quem teve sucesso e foi aprovado. Tá certo. Não, foi muito bom. Acho que a experiência a gente tem que compartilhar, né? Porque a gente pode estar motivando outras pessoas a seguirem em frente. Muitas pessoas às vezes fracassam de início, né? Mas a gente precisa entender que a gente tem que erguer a cabeça e a luta. E continuar. Então, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa não está sabendo onde é que ela errou, o que ela precisa fazer para acertar, né? Então, é um processo complicado. Mas, às vezes, a gente só precisa escutar uma experiência de terceiros, né? Pra gente tentar fazer diferente e conseguir chegar no nosso objetivo. É verdade. Parabéns mais uma vez aí Obrigada. por essa trajetória maravilhosa. Sucesso na carreira. Uma boa noite aí para você e para todos. Para você também, professor. É um prazer te conhecer. Obrigada, igualmente. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.